E aí, pessoal? Segundo vídeo sobre este livro específico para a gente falar sobre medicina narrativa, que é que é um assunto muito interessante e que pode nos ajudar a nossa formação a sermos médicos melhores. Ok? Então, para quem não viu o primeiro vídeo, procura lá na playlist que vocês vão ver o primeiro vídeo. Eu estou seguindo assuntos conforme estão nos capítulos disponíveis no livro. O restante do capítulo 1, então, o restante do capítulo 1 é basicamente falando sobre comunicação e como eu posso fazer com que o paciente conte a própria história. E aí, existe uma coisa muito importante. Eu dou aula de semiologia há muito tempo e é uma coisa que eu ouço muito, e é o aluno culpando o paciente de uma história ruim, de uma história pobre. E eu concordo, em parte, que eu tenho pacientes que possuem uma capacidade de contar uma história melhor que outros. Os pacientes têm dificuldade com linguagem, e são pacientes pouco educados do ponto de vista educação formal, eles podem ter alguma dificuldade de contar a própria história. E aí essa história pode ficar confusa. E aí, na hora que eu vou ouvir do aluno, a história vem muito ruim. Ele fala, não, mas foi o paciente que me disse. Mas é nosso papel fazer com que o paciente conte a história da melhor forma possível. A gente precisa ajudar o paciente a contar a própria história. A gente está lidando com pacientes adultos, eles aprendem a contar a própria história porque eles já foram em médicos anteriormente. E eles foram anteriormente em médicos e fazem com que médicos que fazem perguntas demais e não deixam ele falar. Eles aprendem a se comunicar assim. Então, eles já montam uma história muito curtinha ali e tenta atender às demandas que ele tem, contando uma história muito breve em que ele escolheu coisas mais importantes do ponto de vista do paciente para contar. O paciente aprende a contar a história, aprende a contar histórias através de consultas passadas, através das outras consultas. Ok? Então, se o paciente fala pouco, é porque ele aprendeu a falar pouco em consultas anteriores. Mas a gente precisa ajudar com que ele conte a história. E eu sei que eu deixei aqui de lado a questão do tempo. Eu sei que o tempo é algo muito importante, porque atualmente a gente tem uma pressão de administradores de postos de saúde, por exemplo, em que eles querem que a gente atenda cada vez mais pacientes em janelas cada vez menores de atendimento. O tempo é uma pressão muito grande, atual. A gente não tem todo o tempo do mundo. E aí, por causa disso, a gente tende a tomar de conta da consulta e a gente tende a não ouvir o paciente direito porque a consulta tem que correr. Mas é possível que eu consiga informações de qualidade do paciente em tempos menores, em tempos pequenos. É possível. Não é porque você tem 15 minutos que você não vai conseguir ouvir bem uma história e esclarecer bem uma história que você acabou de ouvir. A questão da história é importante muito porque William Osler
século XIX já dizia que a gente deve ouvir o paciente porque o paciente está contando o próprio diagnóstico. Em outras palavras, as palavras próprias dele, mas ele está contando. E aí o William Osler chamava atenção isso no século XIX. E isto é uma verdade, e a gente consegue perceber isso no dia a dia, na nossa experiência do dia. E tem um dado que eu sempre replico, que é esses números aqui, 10, 7, 2, 1, que é o seguinte, que tem a ver com a anamnese e sobre a importância da anamnese, da entrevista clínica e da anamnese. De cada 10 diagnósticos feitos corretamente, 7 foram necessários dados da história clínica e foram desnecessários dados do exame físico e exame complementar. 2 casos precisaram de dados de exame físico para fechar o diagnóstico e apenas um caso eu precisei de dados de exame complementar para fechar o diagnóstico. Então, a anamnese é sim um instrumento do método clínico que melhor traz informações para eu desvendar o diagnóstico do paciente. Através da entrevista clínica, habilidade de comunicação ativa e processamento dessas informações no papel, através da história clínica redigida, essa é a melhor forma, é a forma em que eu vou ter a maior quantidade de informações úteis para eu conseguir desvendar um diagnóstico. Essas informações, elas estão aqui, esses 2 trabalhos aqui, que estão citados, são citados no livro. Um trabalho é de 75, outro já é de 2000 e pouco, acho que é 2012. Um japonês e um trabalho americano, que mostram números muito parecidos. Okay? Números muito parecidos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, do ponto de vista técnico, fazer o paciente contar uma boa história garante um diagnóstico correto. Ok? Então, eu vou deixar escrito. Uma boa história garante um diagnóstico correto. Ok? Uma boa história garante um diagnóstico correto. Então, do ponto de vista técnico, eu preciso fazer com que o paciente me conte a história da melhor forma possível e há maneiras da gente fazer isso e técnicas que são treináveis, que são possíveis de aprender, mesmo que você tenha alguma dificuldade, tá? E que a gente consegue fazer isso com relação a um tempo apertado das consultas. Então, a primeira coisa é o seguinte, por causa do tempo apertado, a gente tende a fazer perguntas muito mais do que ouvir o que o paciente tem para contar. Então, a gente toma de conta. Então, a gente faz uma pergunta, Ô, João, tudo bem? Ei, me conta, o que eu posso te ajudar? O João começa a contar uma história. E aí, num diálogo, quando a gente conversa, a gente começa a falar, e num diálogo saudável, a pessoa que está falando, ela, às vezes, para um pouquinho, para dar uma deixa, para meio que dizer o seguinte, eu posso continuar, Isso é meio inconsciente. Mas o que acontece muito comumente é que o médico, nos primeiros segundos da resposta da primeira pergunta, o médico interrompe e faz uma segunda pergunta. Porque ele está preocupado em fazer perguntas e não em ouvir. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é uma escuta ativa ou uma audição ativa. O ouvido é mais importante do que a boca. Eu posso fazer até uma brincadeira, A gente tem 2 ouvidos e uma boca só.
eles têm que ouvir mais e falar menos. Então, na formação, muitas vezes, o aluno está preocupado em saber qual pergunta ele tem que fazer. Mas não é. A primeira preocupação do aluno é ele tem que ser capaz de fazer o paciente falar. E aí ele tem que estar atento ao que o paciente fala. É o que a gente chama de audição ativa. Não basta eu só ouvir, mas eu estar presente naquela audição. O paciente tem que perceber, e a gente nos percebe, e a história que o paciente está me contando é muito importante para mim. Eu sei que ele é. Ele não tinha me pedido ajuda, mas é muito importante para mim. Então, essa audição ativa, ela precisa estar presente. Com ativo, eu estou presente de corpo inteiro na audição da sua história. A sua história, a história que você... coisa mais importante que está acontecendo neste momento. Okay? E você tem que estar lá. Eu sei que, para algumas pessoas, esse tipo de atenção continuada pode ser um problema. Pode ser chato. Talvez a medicina clínica seja um problema para você e talvez é a hora de você fazer radiologia. Patologia, você não vai lidar diretamente com o paciente doente. E está na clínica, lidando à beira do leito, lidando com o paciente doente. Essa habilidade de ausculta ativa é muito importante. E eu tenho uma brincadeira que eu faço junto com meus internos, que é um bom clínico tem que ser um bom fofoqueiro. Mas um bom fofoqueiro é aquele fofoqueiro que está atento à história que está sendo contada, né? Ele presta atenção na história que está sendo contada, ele presta atenção nos detalhes. É essa atenção que eu quero. Eles vão ter a atenção de um fofoqueiro de bairro, sabe? Então, o grande problema é esse. Existem trabalhos, e o livro cita, e quando o paciente começa a falar, 12 segundos depois, eles são interrompidos por uma segunda pergunta. Então, qual é essa mensagem para o paciente? Essa mensagem significa: é mais importante as perguntas que o médico faz do que as respostas que eu dou. A minha história não é importante. Importante são esses pedaços de resposta que eu preciso dar para o meu médico. E aí a história picota a história. A história não aparece. A gente vai ter, então, com ser um monte de pedaço de coisas, problemas, mal descritos e não costurados em conjunto. Então, você é um monte de pedaço de história e formar um tapete narrativo que se faça ser possível entender. Muito disso tem a ver com a ideia de que quando esses médicos fazem muitas perguntas, eles geralmente levam mão a perguntas fechadas. Então, tem dois jeitos de fazer perguntas para o paciente: perguntas abertas e perguntas fechadas. Perguntas fechadas, a história não continua. Porque perguntas fechadas admitem respostas sim ou não. Você vomitou? Sim. Teve dor abdominal? Não. Jogou top preto? Não. O xixi está escuro? Sim. A história não continua. Perguntas fechadas não mantêm o ritmo da história sendo contada. Nós temos que aprender, principalmente em um primeiro momento, né? Eu não estou dizendo que perguntas fechadas não são importantes. Perguntas fechadas, de sim ou não, são muito importantes no final da entrevista, porque você já ouviu a história inteira e você precisa de detalhes que ainda não apareceram na história. E aí você lança a mão de perguntas fechadas. Perguntas abertas são as perguntas importantes, né? Essas aqui são as mais importantes no início da entrevista, porque são as perguntas que permitem que o paciente conte a própria história. Então, ele começa a contar, mas o que aconteceu? E aí ele começa a contar a história. E aí você, mas e aí, me conta mais. Como é que foi? E o que você fez? Perguntas abertas permitem que o
paciente continue. Perguntas abertas permitem que a história seja contada. E aí você consegue ter uma imagem completa da história, para que no final da entrevista você use perguntas fechadas para detalhar essa história. Okay? Então, a forma de perguntar. Então, primeiro eu tenho que ouvir, depois eu tenho que fazer perguntas abertas, e só então eu vou fazer algumas perguntas fechadas. Okay? Um outro ponto importante em relação a esse tipo de comunicação tem a ver com entendimento. Se eu não entendo e não me faço entender, não há comunicação. Existe um erro comum dos alunos que ouvem uma história e aí eles não entendem a história fica estranha. E eles não buscam entender essa história. Ele fica estranha e ele coloca no documento aquela história estranha que ele acabou de ouvir. Mas o que o aluno tem que fazer nesse momento é, toda vez que ele não entender, ele tem que perguntar. Perguntar porque não entendeu significa, é uma mensagem para quem está contando a história de que eu estou interessado na sua história. Então ele vai contar de outra forma. Eu sempre lanço mão de sumários da história ouvida. Então, chega um momento e o paciente me contou a história toda, e antes de eu fazer as perguntas fechadas, eu lanço um sumário e apresento para ele a história de novo. E aí eu reapresento a história. Eu até introduzo mais ou menos o seguinte: João, então deixa eu ver se eu entendi. Tu me contou e desde o mês passado está sentindo essa dor de estômago. É isso? E aí eu vou reapresentando a história. Acabei de ouvir. Para o paciente, para que ele possa me corrigir. E a história é corrigida ali, na hora, durante a entrevista. Então, esse tipo de buscar o entendimento é importante para que a história faça sentido na nossa cabeça. Ok? E também eu tenho que me fazer entender. A gente costuma falar isso, acho que vocês estão abusados de ouvir, que a gente tem que, por exemplo, evitar jargão técnico, né? Técnico, né? Justamente porque eu preciso que meu paciente entenda o que eu estou lhe dizendo. Principalmente ali no final da consulta, que eu tenho que orientá-lo sobre o tratamento, sobre prognóstico, né? Então, eu tenho que me fazer entender. Então, não só é uma questão de entendimento, mas de se fazer entender. Então, beleza. Para além das questões técnicas relacionadas existe as questões humanas da entrevista. E é o seguinte: paciente não é um conjunto, paciente indivíduo concreto. Existe. Tenho. Olha. Boa. Tá? Passando por uma fase difícil. Essa fase desperta uma série de emoções, muitas vezes ativas, por deprimido, ansiedade. Todas essas emoções podem ser bons motivadores para ele agir, podem também ser fontes de grande sofrimento para quem está doente. Então, é recomendado que a gente reconheça a emoção. Tem um protocolo
crônico, inteiro, como é que você se depara com a emoção do outro, como é que você age. E o que às vezes é muito comum é que quando você vê um paciente demonstrando alguma emoção, você meio que passa por cima disso. Mas você não pode. Você tem que reconhecer e dar nome para essa emoção e buscar entender. Demonstrar que você entende isso. Então, se você percebeu que o paciente está triste, é interessante e é muito bom. E você demonstra que você percebeu, né? Você fala para ele. Então, se você percebeu que o paciente está triste, você fala, João, eu percebi, eu tô achando o senhor meio triste hoje, é impressão minha, para dar espaço. Quando ele vê que tem espaço para falar, ele pode falar. Você pode entender ele melhor. Então, não ignore as emoções do seu paciente. Conheça, dê nome e busque entender as emoções do seu paciente, tá? Não passe por cima disso. Ignore isso. Durante o curso de semiologia, eu sempre peço para que os pacientes, os alunos, busquem conhecer as ideias, preocupações e expectativas dos seus pacientes. De novo, eu não estou diante de uma vasilha e dentro da vasilha tem uma doença. Para essa doença, dá um diagnóstico para essa doença. Okay? Aquele indivíduo concreto na frente, história de ali em um momento difícil da vida dele. Eu preciso conhecer o que ele pensa, o que preocupa ele e quais são as expectativas dele. E eu estimulo meus alunos em semiologia a buscarem as ideias, preocupações e expectativas. Ideias, preocupações e expectativas são comumente grandes motivadores de consulta médica. De busca de ajuda, consulta médica. Grande. Às vezes a consulta foi motivada basicamente por um pensamento que ele teve, por uma preocupação que ele teve, por uma expectativa que ele tem. Ele vai buscar. Ok? Eu deixei essa observação com relação a isso, faço uma brincadeira e eu digo, olha, a diabetes não existe na vida concreta. A diabetes é um conceito, é uma abstração. Só existem pacientes diabéticos. Só existem doentes, não existe a doença. Acho que existe conceitualmente, mas a doença é um conceito, é uma abstração. A gente lida com pacientes doentes, a gente não trata doenças, a gente trata doentes. Porque são esses indivíduos que carregam o sofrimento. Ok? Beleza, então eu tenho uma questão técnica, buscando o diagnóstico, e eu tenho a questão humana, buscando o entendimento de quem é aquela pessoa. Legal. E aí, existe uma coisa que é muito interessante com relação à parte humana. Eu achei muito legal e eu penso em começar a experimentar, tá? A ideia é muito boa. O Barry Wu é um pediatra de Yale e ele publicou um artigo numa revista, uma Consultation 360, em que ele defende a ideia de uma entrevista feita de forma invertida. Tá, vamos lá. A estrutura tradicional da anamnese fala assim, né? Deixa eu dar um... A estrutura tradicional da anamnese é assim, ó, né? Queixa principal, HDA, aí pode ser que mude um pouco aqui, mas geralmente histórico patológico pregresso,
Às vezes o IS vai lá na frente, o IS vai atrás, às vezes o IS está aqui, né? Dependendo da estrutura. E aí você tem histórico familiar e histórico social. Tá? O que essa estrutura, essa hierarquia de informações tradicional diz o seguinte: essa primeira parte, né, identificação, queixa principal e HDA, né, ela está muito relacionado ao problema, nem tanto à identificação, né? A identificação não entra aqui, mas a queixa principal está relacionado ao problema e HPP, HF, HS, histórico patológico pregréssico familiar e social, estão relacionados ao contexto pessoal do contexto. A queixa principal e a HDA responde a pergunta qual é o problema e o resto da anamnese responde quem é a pessoa que está com o problema. Ok? Quem é e qual é o problema. Ok? Qual que é a ideia da anamnese investida? A anamnese investida funciona em que geralmente a gente segue mais ou menos, fora sempre ainda não segue esta ordem. Não é segue esta ordem. Segue esse. Mas muita gente acaba indo Perry Wu recomenda que seria muito importante para melhorar a relação médica e você começasse a história ao contrário. E você começasse a história a partir do histórico social do paciente, depois da família, depois do passado, depois do próprio. Então, esse roteiro invertido do que o tradicional. Isso faz com que, antes de eu conhecer o problema, eu conheço quem é o paciente. Então, primeiro eu sei quem é o paciente, depois eu descubro qual é o problema dele. E aí, talvez eu possa ter um entendimento mais claro do que está acontecendo com ele. É muito interessante. Eu acho que vale a pena a gente começar a experimentar. E pode ser que ajude muito a gente a entender melhor o paciente e a sua doença. E por último, vou citar aqui, desenha a Rita Charon. Rita Charon é talvez a principal intelectual médica sobre medicina narrativa. Se eu não me engano, foi ela que cunhou o termo. E aí ela fala que para que essas histórias apareçam boa, é preciso alunos de medicina durante a graduação desenvolvam competência na seria nossa capacidade de prestar atenção numa história, entender as nuances dessa história, ser movido por essas. Hoje em dia, existe essa analogia, capítulo, hoje em dia, a gente meio que ouve a história do doente como se a gente estivesse assistindo um filme, estivesse passando para frente, assim. Ou colocando um vídeo do YouTube e clicando para frente, para a gente saber logo o que aconteceu e ver o final da história. E aí a gente perdeu a capacidade de acompanhar essa história e ser absorvido nessa história, para a gente poder entender melhor essa história. Segundo a Rita Charon, médicos que têm competência narrativa entendem melhor o paciente e o seu problema e têm um melhor relacionamento médico-paciente e erram menos.
diagnóstico, erram menos na tomada de decisão. Ok? E o desenvolvimento da competência narrativa é feito consumindo narrativa. Então, as recomendações seriam que a gente pudesse ler sempre e escrever sempre. Leitura, principalmente leitura de ficção. Filmes e séries são interessantes como desenvolvimento de competência narrativa, mas eles acabam sendo muito superficiais. Livros, maior capacidade de desenvolvimento de competência narrativa em vocês. E escrever. Escrever a história do paciente. Atualmente eu tenho até percebido, a gente está num mundo muito digital e a gente não está usando mais as mãos para poder... Acho que as pessoas não conseguem mais escrever no papel. Eu acho que escrever à mão, inclusive. Eu acho que ela escrita à mão seja ainda muito mais importante. A formação dessa... A história contada pelo paciente e também contando a nossa própria história. Então, no livro, aí eu confesso, assim, eu tentei fazer diário, escrevendo reflexões próprias, como médico, dá esclarecer, passa na eu confesso que paro. Mas eu deixei um trecho, assim, puxei um trecho, finalizar esse do capítulo que diz: as histórias moldam a nossa identidade. Então fica assim, ó, pergunto quem é você, você me conta uma história. Quando eu pergunto médico, você me conta uma história. Essas histórias, elas moldam a nossa identidade. Então, nós somos as histórias que contamos para si mesmos. E aí, o texto diz: tomar posse da nossa narrativa nos permite controlar-nos. A gente deixa de ser vítima da circunstância da vida com um pedaço de papel. Beleza? Abraço. Até o próximo vídeo.